Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre somatório. Vamos às definições de somatório. Então, o que é somatório? Somatório é um conteúdo matemático da estatística básica que significa aí calcular somas. Muitos processos dentro da estatística exigem o cálculo de somas. Então, para simplificar esse cálculo de somas, utilizamos a expressão através da letra sigma maiúscula, a letra grega, para representar somatório. Então, essa letra aqui, sigma, significa somatório, um sigma maiúsculo. Existem alguns tipos de somatórios e nós vamos estudar cada um deles. E o primeiro tipo de somatório se chama soma simples, que é um somatório representado por sigma, somatório de x e, sendo que x é uma variável e é o índice. E i varia de 1 até n. Então, o primeiro i é a amostra número 1, até a amostra n. Por exemplo, num conjunto de 10 números, com 10 amostragens, o meu n seria 10. Então, o meu somatório de xi seria i igual a 1 até n, 10. Esse n é quem? N é a ordem da última parcela, ou o limite superior do somatório, ou então o meu número total de amostras. E o meu I é o índice, que está indexando os valores da variável x. Tem como ser outra letra também, além do I. É comum encontrarmos essa letra I substituída por J, L, K, principalmente em locais que temos mais de uma variável para fazer o somatório. Além da variável X, temos a variável Y, W, Z, e aí usaríamos uma letra para cada uma das variáveis para representar o seu indexador. E I igual a 1 significa que a primeira parcela começa em 1, a primeira amostra é 1. Ou o limite inferior do somatório é igual a 1. Então, essa soma simples nada mais é do que somar todos os valores representados no conjunto, o número de vezes representado por n. Se são 10 números, vão ser somados 10 vezes. Ou seja, soma simples, a somatória de xi, e iniciando em 1 indo até n, então eu vou fazer x1 mais x2 mais x3 mais x4 até xn. Se n é igual a 10, eu vou fazer até xn. De x1 somando x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. E aí vou ter o resultado dessa soma, vai ser o resultado do meu somatório em soma simples. O meu segundo tipo de somatório se chama soma de quadrados, ou SQ. Segue a mesma lógica do anterior, porém agora, além de somar, eu elevo ao quadrado. Então, cada amostra minha, eu vou elevando ao quadrado e somando esses quadrados. E n continua sendo o número total de amostras, a última parcela lá do limite superior do somatório. O i também continua sendo o índice, e igual a 1 continua significando que inicia no número 1, que o limite inferior do somatório é 1. Então, a minha soma de quadrados é um somatório de xi ao quadrado e igual a 1 até n. Então, como que eu vou resolver essa conta? Eu vou fazer x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado. Se o meu n é igual a 4, eu vou fazer x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado. Então, eu somo esses quadrados. Então, eu elevo ao quadrado o número, o resultado do número elevado ao quadrado, eu somo com o resultado do segundo número elevado ao quadrado, e daí por diante, até o último número representado por n, até o último número aí de amostragem do meu conjunto. Quadrado da soma é um outro tipo de somatório. Um pouquinho diferente do anterior, que é a soma de quadrados. Agora, o quadrado da soma, eu primeiro faço a soma, então eu somo todo mundo que está dentro do parênteses, e o resultado da soma eu elevo ao quadrado. No anterior, eu ia elevando ao quadrado e somando. Agora, eu somo tudo e elevo ao quadrado. O n continua sendo a mesma coisa e também a mesma coisa. Então, no quadrado da soma, eu tenho x1 mais x2 mais xn,
e o resultado dessa soma eu elevo ao quadrado. Então, se eu tenho n igual a 4, eu vou ter somatório de xi ao quadrado, i igual a 1 até 4, que é o meu n. Então, x1 mais x2 mais x3 mais x4 elevado ao quadrado. Eu somo tudo que está dentro do parênteses, depois o resultado da soma eu elevo ao quadrado. Agora, eu tenho aqui um outro tipo de somatório, que é chamado de soma de produtos. É aquele caso que eu falei anteriormente de ter mais de uma variável. Eu tenho a variável x e eu também tenho a variável y. E agora eu quero somar o produto de uma variável pela outra. Então, eu estarei multiplicando a variável x pela variável y. E somando essas multiplicações. Produto nada mais é do que uma multiplicação. Então, eu vou fazer essas multiplicações e vou somar esses produtos, essas multiplicações. N continua sendo a mesma coisa e também continua sendo a mesma coisa. Então, como que eu vou resolver esse caso? Eu vou ter x1 vezes y1 somado a x2 vezes y2 somado a x3 vezes y3 somado a x4 vezes y4 em casos, por exemplo, em que n seja 4. E aí eu vou somando até xn vezes yn, até o último número n da minha parcela do meu conjunto amostral. E cada um desses produtos, cada uma dessas multiplicações, elas vão sendo somadas pela multiplicação da variável ao lado. Por exemplo, x1 vezes y1, eu somo o resultado dessa multiplicação com o resultado da multiplicação de x2 vezes y2. E daí por diante até xn vezes yn. O outro tipo de somatório é chamado de produto das somas. Um pouquinho diferente do anterior, porque o anterior eu fazia a multiplicação e depois somava. Agora eu faço somatório. Depois que eu faço o somatório, eu multiplico pelo somatório da outra variável. Então, é um caso em que eu tenha duas variáveis no mínimo, aqui no caso a variável x e a variável y, então eu vou fazer o produto dessas somas. Então, eu somo a variável x e a variável y, variando de 1 até n, e na variável y, de j até m. Então, como eu tenho xy, eu tenho yj. Como eu tenho até n, então agora eu tenho até m para a variável y. M e n significam a mesma coisa que limite final do meu somatório, o número de parcelas, e j também são índices aqui, indexadores dessas variáveis. Então, como que eu resolvo esse somatório, produto das somas? Eu primeiro faço o somatório de cada uma das variáveis separadamente. Depois eu multiplico pelo somatório da variável seguinte. Então, somatório de x e i igual a 1 até n seria x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais xn, por exemplo. E o resultado dessa soma, eu multiplico pelo resultado da soma da variável y. Então, y1 mais y2 mais y3 mais y4 mais yn. O resultado dessa soma eu multiplico pelo resultado da soma anterior. Então, é o produto das somas. A soma 1 multiplicado pela soma 2. Agora, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro para você. Vamos praticar exemplo. Considere as variáveis x e y que representam, respectivamente, as notas de duas disciplinas para um grupo de 6 alunos. Então, eu tenho 6 alunos de uma turma que fazem duas disciplinas x e y. Pode ser português e matemática, história e geografia, física e química, qualquer disciplina x e disciplina y. E esses 6 alunos estão avaliando as suas notas nessas duas disciplinas. Então, aluno 1 tirou 90 aqui na primeira disciplina, na disciplina X. Então, aqui eu tenho o meu X1. Aluno 2 tirou 95 na disciplina X. Então, aqui eu tenho o meu X2. Aluno 3 tirou 97 na disciplina X. Então, aqui eu tenho o meu X3. Aluno 4 tirou 98 na disciplina X. Então, agora eu tenho aqui o meu X4. Aluno 5 tirou 100 na disciplina X. Então, eu tenho aqui o meu X5. Aluno 6 tirou 60 na disciplina X. Então, eu tenho aqui o meu X6. Aluno 1 tirou 60 na disciplina Y. Então, eu tenho aqui o meu Y1. Aluno 2 tirou 70 na disciplina Y. Então, eu tenho aqui meu Y2. Aluno 3 tirou 80 na disciplina Y. Então, eu tenho aqui meu Y3.
Aluno 4 tirou 60 na disciplina Y. Então, eu tenho aqui meu Y4. Aluno 5 tirou 90 na disciplina Y. Então, eu tenho aqui meu Y5. Aluno 6 tirou 75 na disciplina Y. Então, eu tenho aqui meu Y6. Ok? Então, vamos dar sequência aqui ao exemplo. Já temos x1, x2, x3, x4, x5 e x6, y1, y2, y3, y4, y5 e y6, que representam cada um dos 6 alunos. O 1 é do primeiro aluno, 2 do segundo, 3 do terceiro, 4 do quarto aluno, 5 do quinto aluno e 6 do sexto aluno. Então, como que eu resolvo o somatório de x e para essas variáveis? A variável x é representada por 90, 95, 97, 98, 100 e 60. De x1 até x6. Então, significa que o meu N é 6, porque são 6 alunos. Então, o meu grupo de amostragem de número de alunos são 6. Então, eu tenho 6 alunos, então meu N é igual a 6. Então, como que eu faço esse somatório? x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6. Então, 90 mais 95 mais 97 mais 98 mais 100 mais 60, que é igual a 540. Então, somatório de x e igual a 1 até n é igual a 540. Letra B, fazer o somatório de y e sabendo que n é igual a 6. Vai ser do mesmo jeito que foi feito para a variável x, só que agora para a variável y. Então, vai ser y1 mais y2 mais y3 mais y4 mais y5 mais y6. Então, eu vou ter aí 60 mais 70 mais 80 mais 60 mais 90 mais 75 igual a 435. Então, somatório de y e iniciando de 1 indo até 6 é igual a 435. Letra C, calcular o somatório de x e ao quadrado, sabendo que n é igual a 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado cada uma das minhas variáveis e vou somando esses quadrados. Então, eu vou elevar ao quadrado cada uma das repetições das minhas variáveis, cada uma das notas dos meus alunos da disciplina X. Então, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, mais x4 ao quadrado, mais x5 ao quadrado, mais x6 ao quadrado. E aí, eu vou fazendo cada um desses quadrados e vou somando os resultados. Então, o primeiro é x1 é 90, então 90 ao quadrado. x2 é 95, então eu tenho 95 ao quadrado. x3 é 97, então 97 ao quadrado. x4 é 98, então eu tenho 98 ao quadrado. x5 é 100, então eu tenho 100 ao quadrado. E x6 é 60, então eu tenho 60 ao quadrado. 90 ao quadrado é 8.100. 95 ao quadrado é 9.025. 97 ao quadrado é 9.409, 98 ao quadrado, 9.604, 100 ao quadrado, 10.000, 60 ao quadrado, 3.600. Então, agora eu somo o resultado desses quadrados, porque é soma de quadrados. Então, eu somo 8.100 mais 9.025, mais 9.409, mais 9.604, mais 10.000 mais 3.600 vai ser igual a 49.738. Então, o resultado de somatório de x e ao quadrado e igual a 1 até n é igual a 49.738 para minha variável x. Agora, a soma de quadrados para a variável y. Então, eu vou ter y1 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, mais y3 ao quadrado, mais y4 ao quadrado, mais y5 ao quadrado, mais y6 ao quadrado. y1 é igual a 60, então eu tenho 60 ao quadrado, mais y2, que é 70, 70 ao quadrado, mais y3, que é 80, então 80 ao quadrado, mais y4, que é 60, 60 ao quadrado, mais y5, que é 90, então 90 ao quadrado, mais y6 ao quadrado, y6 é 75, então 75 ao quadrado. 60 ao quadrado é igual a 3.600, 70 ao quadrado é igual a 4.900. 80 ao quadrado é 6.400, 60 novamente ao quadrado, 3.600, 90 ao quadrado, 8.100 e 75 ao quadrado, 5.625. Então, agora eu vou somar 3.600
6.500, mais 4.900, mais 6.400, mais 3.600, mais 8.100, mais 5.625, totalizando 32.225. Então, somatório de y ao quadrado e igual a 1 até n, que é 6, dá 32.225. Então, somatório de y é o somatório da variável y ao quadrado, somatório de y ao quadrado. Agora, eu tenho aqui que calcular o quadrado da soma. Então, tem o somatório de x elevado ao quadrado. Então, agora eu vou ter somatório das variáveis, repetições dentro de x, da disciplina x, x1 até x6, e depois o resultado dessa soma eu elevo ao quadrado. Então, eu vou ter x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6. O resultado dessa soma eu elevo ao quadrado. Então, eu tenho 90 mais 95 mais 97 mais 98 mais 100 mais 60. O resultado da soma eu elevo ao quadrado. 90 mais 95 mais 97 mais 98 mais 100 mais 60 é igual a 540. Então, eu tenho 540 ao quadrado. O resultado dá 291.600. Então, aqui o quadrado da soma é igual a 291.600 para a disciplina x. Agora, para a disciplina y, fazer o mesmo quadrado da soma. Então, eu vou ter y1 mais y2 mais y3 mais y4 mais y5 mais y6. O resultado dessa soma eu elevo ao quadrado. Então, eu tenho aqui 60 mais 70 mais 80 mais 60 mais 90 mais 75, que dá 435. O resultado dessa soma eu elevo ao quadrado, que dá 189.225. Então, quadrado da soma da disciplina y dá 189.225. Agora, eu tenho aqui para calcular a soma de produtos. Somatório de xi vezes yi e igual a 1 até n, que é 6. Então, como que eu vou fazer? x1 vezes y1, somado a x2 vezes y2, somado a x3 vezes y3, somado a x4 vezes y4, somado com x5 vezes y5, somado com x6 vezes y6. Meu x1 é 90, y1 é 60. Então, 90 vezes 60. Que eu vou somar com x2 vezes y2. x2 é 95, y2 é 70. Somado com x3 vezes y3. x3 é 97, y3 é 80. Somado com x4 vezes y4. x4 é 98, y4 é 60. Somado com x5 vezes y5. x5 é 100, y5 é 90. Somado com x6 vezes y6. x6 é 60 e y6 é 75. Então, eu tenho aqui 90 vezes 60, que é igual a 5.400. Somado com 95 vezes 60, que é 6.650. Somado com 97 vezes 80, que é 7.760. Somado com 98 vezes 60, que é 5.880. Somado com 100 vezes 90, que é 9.000. Somado com 60 vezes 75, que é 4.500. Então, agora eu somo 5.400 mais 6.650, mais 7.760, mais 5.880, mais 9.000, mais 4.500, é igual a 39.190. Então, a minha soma de produtos de disciplina X com disciplina Y dá 39.190. Agora, eu tenho aqui o produto das somas. Primeiro eu vou fazer as somas, depois eu calculo o produto, a multiplicação entre as somas das variáveis x e y, disciplina x e disciplina y. Então, eu vou fazer o somatório de xi e multiplicar pelo somatório de yi. Então, fazer o somatório de xi é x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6. E somatório de YJ, Y1 mais Y2 mais Y3 mais Y4 mais Y5 mais Y6. Então, eu vou ter aqui 90 mais 95 mais 97 mais 98 mais 100 mais 60, que é o meu X1 até o meu X6,
multiplicado pelo somatório aqui de YJ. Meu Y1 é 60, Y2 70, Y3 80, Y4 60, Y5 90, Y6 75. Então, eu tenho aqui 90 mais 95 mais 97 mais 98 mais 100 mais 60 igual a 540. 60 mais 70 mais 80 mais 60 mais 90 mais 75 igual a 435. Então, 540 multiplicado por 435 é igual a 234.900. Então, meu produto das somas das variáveis x e y, disciplina x e y, é igual a 234.900. Abraços e até a próxima aula.